Bom dia a todos, eu me chamo André Silva de Brito, minha equipe é formada pelo Ednelson Souza, Jean Oscar e Paula Mota. E nossa apresentação vai ser sobre o manejo de doenças de plantas em cultivo protegido. Essa foi a nossa referência base, que foi do Vida e outros autores, né? Que é do seu artigo Manejo de Doenças de Plantas em Cultivo Protegido, da revista Fitopatológica Brasileira, e foi publicado em 2004. Os tópicos que iremos abordar serão aspectos gerais, efeito do ambiente da estufa sobre o hospedeiro e sobre o patógeno, introdução e sobrevivência de patógenos em cultivo protegido, principais doenças em cultivo protegido, estratégias de controle, doenças abióticas e distúrbios fisio-histológicos, considerações finais e nossas referências. Aspectos gerais. Bom, o cultivo protegido aí vai apresentar grandes vantagens para o agricultor. Uma delas é o controle do fator climático, né, que é um dos principais motivos de se mudar do cultivo comum para o cultivo protegido, né, evitando aí as chuvas, as geadas, o máximo crescimento de plantas, até porque ele vai estar aí controlando os fatores climáticos e vai proporcionar o desenvolvimento adequado das plantas, eficiência no controle de pragas. É claro, se ele realmente fazer o controle de pragas corretamente, vai ter uma grande eficiência no controle. Índices nutricionais em equilíbrio, é mais fácil controlar os índices nutricionais em ambiente protegido. É, redução do estresse fisiológico, aumento da produtividade e precocidade da colheita e colheita fora de época. Então ele vai estar aí fazendo seu cultivo em qualquer época do ano. Então, basicamente ele vai poder fazer a colheita em qualquer época e vai fornecer a precocidade dessa colheita. Então nós vamos ter dois fatores principais aí no cultivo protegido que vai interferir diretamente no risco de doenças, né, de plantas. Então nós temos o produtor que tem alto nível de conhecimento tecnológico, que ele vai fornecer todos os insumos necessários para a sua cultura, e basicamente a gente espera que ele também faça o manejo de doenças, né, para combater essas doenças. Então, e temos o produtor com baixo conhecimento técnico, que é aquele produtor que vai basicamente adotar esse método porque vai ter uma alta no índice dos preços hortaliças, justamente pelo fator climático, que não é favorecido para ambiente desprotegido. Ele vai acabar adotando o ambiente protegido, justamente que era para não ficar para trás. E isso vai ocorrer o risco de doenças no ambiente protegido, justamente porque não tem tanto conhecimento tecnológico para aí aplicar os métodos a fim de evitar as doenças. Efeito do ambiente da estufa sobre o hospedeiro e sobre o patógeno. Então, para se fazer um ambiente protegido, uma cultura no ambiente protegido, então deve-se criar um ambiente conducivo para a cultura, que venha a fornecer o desenvolvimento adequado da sua cultura, e ao mesmo tempo tem que ser supressivo para o patógeno, não deixar com que apareça doenças dentro do meu cultivo protegido. Então nós vamos ter condições propícias para o patógeno, justamente nós vamos ter alto índice de umidade relativa do ar e alta temperatura, e basicamente a gente vai estar aí fazendo com que haja uma boa nutrição nas minhas plantas e vai favorecer o aparecimento de patógenos, né, de doenças de planta, justamente por ter esse ambiente favorável. Então nós vamos ter maior densidade de plantas, então a contaminação, se houver algum tipo de doença, vai ser mais rápida, justamente porque nós temos mais plantas ali em um pequeno local, numa área quadrada ali. Monocultivo, basicamente, não se faz consórcio, a gente usa monocultivo na plasticultura, no ambiente protegido, e se faz, se necessário, estudos epidemiológicos de plantas para que a gente possa
fazer todo um projeto em cima desse tipo de trabalho para evitar essas doenças, né? Então tem que se fazer esse estudo epidemiológico em plantas em ambiente protegido. Então, o clima na estufa é mais quente e úmido, né? E este fator contribui para o desenvolvimento de doenças fitossanitárias que vão causar aí a perda na minha produção. Justamente porque vai ter uma diminuição da luminosidade, é um ambiente propício para aparecimento de patógenos, redução dos ventos, né? E maior disponibilidade de água na folha e no solo. Então vai ter um ambiente quente e úmido ao mesmo tempo, né? E nós temos uma figura, uma foto de como é o ambiente protegido. Na figura 1 nós temos a tela alumizadas. Na figura 2 nós temos a nebulização dentro do ambiente protegido. A temperatura é um catalisador de doenças e atua no número de geração de patógenos. Então, a água livre, ou próxima do ponto de saturação, é uma condições essenciais para a ocorrência de epidemias. Durante o período de molhamento, ocorre a liberação e a germinação de esporos e a penetração de tubo germinativo de fungos e manipulação de células de fitobactérias, que depende de temperatura, né? Na umidade relativa do ar associada a temperaturas, proporciona condições para algumas doenças da parte aérea, com maior variabilidade. Exemplo é a mancha zonada, que é a Lindria momoticae, Angel, e o mídio, que é o pseudoperonosporo, Rubens, Beck e Kusch, e a mancha de Corinespora, né? São doenças que são causadas por essa umidade alta e temperatura também. Para os patógenos radiculares, que são o maior problema em cultivo protegido, a água livre no solo e raízes permite o crescimento de hifas, movimentando nematóides e isoporas. Então, todos esses fatores, alta umidade relativa do ar, temperatura, boas condições nutricionais, quebra no índice de radiação, proporcionam ambientes favoráveis aos patógenos. Agora minha amiga Diana vai dar continuidade. Bom dia a todos, eu me chamo Giana Oscar. Vou falar um pouco sobre a introdução e sobrevivência de patógenos em cultivo protegido. Bom, existem várias maneiras pelas quais os patógenos podem contaminar as culturas e os solos das estufas. Muitas vezes, o patógeno já existe no local ou nas adjacências onde a estufa está instalada. Por exemplo, o Meladogene spp é um patógeno promíscuo, se tornando muito importante nos cultivos protegidos. Bom, temos também maneiras que os patógenos podem contaminar as plantas. Entre elas está o material de plantio, que é uma das formas mais importantes na introdução de patógenos em um local onde ele ainda não existe, através de sementes e mudas. Implementos agrícolas também é outro ponto, que junto ao solo, aderido a enxadas, grade, arado e pneus de máquinas agrícolas, também é válido lembrar que o trânsito de pessoas e outras culturas nas estufas, né, podem introduzir patógenos no solo, como nematóides, fungos e bactérias. A outra que não podemos ignorar é a água de irrigação, que também é muito importante. Bom, dando continuidade à sobrevivência de patógenos, os radiculares têm os maiores problemas, pois esses patógenos sobrevivem no solo por longos períodos e são de difícil controle devido às dificuldades para atingir o alvo biológico, mesmo sem a planta hospedeira. Já os patógenos foliares sobrevivem em espécies de hospedeiras alternativas e em insetos vetores. E os patógenos da semente, a vantagem de sobrevivência é que o patógeno já está em contato com o hospedeiro, não estando exposto a competidores e podendo ser transportados a longa distância. Vamos dar início agora às principais doenças em cultivo protegido. Bom, aqui eu peguei 3 culturas e, consequentemente, 3 doenças para dar uma explicação breve. A doença do tomate,
que é uma doença da pinta preta que dá tanto na folha quanto no fruto. O seu agente casual é Alternaria solane, né? Como podemos ver na figura 1. E a doença do pepino, doença do mofo, tá? O seu agente casual é Cladosporium curcumerium, figura B. E a doença do pimentão, que é a doença da murcha. E se dá também a podridão da sua raiz, que o agente causal é o Pitora capsicse. Prosseguindo com os patógenos radiculares, podemos citar 2, patógenos fúngicos radiculares e doenças bacterianas radiculares, onde os patógenos fúngicos, depois de sua introdução na cultura, o controle se torna muito difícil, não tão diferente para as doenças bacterianas, que a medida do controle não é economicamente viável e são difíceis de ser implementadas. A doença bacteriana também segue o mesmo patamar, pois depois de introduzidas, estabelecidas nas culturas, medidas de controle viáveis são ineficientes. Já doenças causadas por vírus podem ser transmitidas por insetos vetores ou por sementes infectadas, que basta ter o controle das populações de inseto e o uso de material de plantas sadio, que assim se dá o seu controle. Agora eu vou dar continuidade do trabalho com estratégias de controle. Com relação às estratégias de controle, podemos mencionar medidas visando a eliminação e redução do inóculo inicial, a escolha do local. Do ponto de vista fitossanitário, a escolha do local para a alocação de estufa é muito importante. Não deve ser instalada, se possível, em locais de baixada, pois está sujeita a nevoeiros, acúmulo de ar frio, geadas e o acúmulo de água no solo, o que consequentemente vai favorecer o aparecimento de doenças e atrapalhar o manejo da estufa. Além disso, deve ser verificado o solo do local, pois se estiver presente o nematóide melodógeno no solo, poderá trazer problemas futuros para os produtores, já que esse nematóide tem sido um dos maiores problemas sanitários da plasticultura. Trago como exemplo prático do cultivo protegido de meloeiro com a espécie de nematóide Melodógena javanica. Na figura A e B podemos perceber galhos em melão de pele lisa e na figura C podemos perceber as galhas em raízes de melão de pele de sapo. Material de plantio livre de patógenos. São vários os agentes causadores de doenças em plantas sob o cultivo protegido, os quais podem ser transmitidos por meio de sementes infectadas ou contaminadas, como, por exemplo, na região norte do Paraná, temos o surgimento do cancro bacteriano do tomateiro. Trago também para elucidar duas imagens das plantas adultas de tomateiro apresentando a queima generalizada Com relação à desinfestação do solo e plantio em substratos livres de patógenos, nós temos que a desinfestação do solo ela pode ser realizada empregando-se o brometo de metila ou a solarização. A desinfestação deve ser realizada com antecedência ao plantio para que haja tempo suficiente para a dispersão dos gases e dos compostos tóxicos formados. O brometo de metila é um biocida poderoso, o qual vai eliminar todas as formas de vida dos solos, como as bactérias e fungos patogênicos e os benéficos também, os nematóides, sementes de plantas invasoras e entre outros. A solarização é uma forma de pasteurização do solo, o qual vai usar a energia solar pela cobertura do solo com filme de polietileno. Com relação à desinfestação de implementos e ferramentas agrícolas, as ferramentas utilizadas nas operações de podas e de desbastes devem ser cuidadosamente desinfetadas, pois no estado do Paraná, como relatado no artigo, a epidemia de podridão gomosa causada pelo fungo da espécie Didymela brioniae em melão rendilhado cultivado em estufas plásticas na região tem como único agente disseminador as ferramentas de podas. Portanto, o controle eficiente dessa doença tem sido efetuado através da desinfestação da lâmina da ferramenta de poda com hipoclorito de sódio a 2% após a poda de cada planta.
o uso de telado e eliminação de plantas invasoras hospedeiras. O telado em cultivo protegido consiste em instalar telas protetoras mais comumente de nylon, junto às laterais da estufa, cuja malha impede a passagem de insetos para a cultura no interior da estufa. O uso de telado anti-afídico proporciona boa proteção das plantas aos insetos. Neste caso, como demonstrado no artigo, o vírus do mosaico dourado tomateiro tem despertado preocupação em razão da frequente ocorrência na cultura de tomate, causando danos severos no cultivo em estufa. Já com relação à rotação de cultura, para algumas doenças cujos agentes etiológicos não sejam facilmente disseminados pelo vento, como as bacterianas, é possível adotar um sistema de sucessão de culturas. Desse modo, segundo o artigo, tem sido comum os plasticultores cultivarem melão no verão e pepino no inverno, ou tomate e pimentão durante todo o ano. A enxertia em cavalo resistente. A enxertia em cavalo resistente tem sido uma medida empregada principalmente para o controle de doenças causadas por patógenos radiculares. Além disso, a enxertia proporciona maior tolerância das plantas às baixas e altas temperaturas e alta umidade. Confere aumento de produtividade e produção de frutos de melhor qualidade. Dessa forma, nos tomateiros, com desenvolvimento de cultivares híbridos resistentes à fusariose e melodonoses, a enxertia tem sido mais utilizada para o controle de murcha bacteriana. Com relação ao controle biológico, segundo artigos, temos como exemplo o uso de diferentes compostos orgânicos testados para o controle de nematóide Melodogene javanica. Com o uso de palha de café foi o mais eficiente na redução no número de galhas por planta e do número de massa de ovos por planta, em relação ao composto de lixo urbano, ao verme composto e à casca de eucalipto. Agora eu vou falar um pouco sobre medidas visando a redução da taxa de progressão da doença. O manejo do ambiente da estufa. A ventilação é muito importante para evitar a persistência de água livre nas plantas e a alta umidade no ar. O artigo traz como exemplo que a água livre e a temperatura de 23 graus Celsius, o fungo Didymela browniae, que alcança o primeiro estágio de penetração em pepino, em no máximo de uma hora. A profilaxia nas operações culturais. O transplante, capinas, podas, desbrotas e amarrações. As práticas culturais utilizadas na condução da cultura na estufa podem contribuir para a disseminação de determinados patógenos. Neste caso, eu trago a desbrota, com que constitui em um dos meios mais eficientes de disseminação do agente causador da podridão gamosa causada pelo fungo Didymela browniae na cultura do melão redilhado em estufa. Com relação à nutrição equilibrada das plantas, para os patógenos radiculares e patógenos foliares, a matéria orgânica pode contribuir para a redução da intensidade de doenças. Dessa forma, segundo o artigo, a severidade e o progresso da mancha zonada em pepino foram significativamente reduzidos pelo uso de matéria orgânica originada de verme compostos e de casca de café aplicada no solo. Bem, com relação agora à resistência genética, o uso de variedades resistentes em cultivo protegido se torna muito mais importante para os patógenos que não são controlados eficientemente por outras medidas convencionais disponíveis. E temos como exemplos de materiais disponíveis no mercado que apresentam resistência o pepino resistente ao oídio, à antracnose e à mancha alveolar. E por último, e não menos importante, temos o controle químico. Acredita-se como sendo o mais eficiente para se obter o sucesso na produção em cultivo protegido, segundo os plasticultores. E, em geral, cada plasticultor tem estabelecido seus critérios para usar os defensivos, tomando como referência as recomendações para o cultivo convencional e tem feito as adaptações que considera mais corretas, observando o potencial de inóculo, o poder destrutivo do patógeno, o nível de dano, a especificidade e a translocação do produto fitossanitário, a persistência do produto e o lucro esperado com a produção. E vale ressaltar que o uso de defensivos agrícolas na plasticultura deve ser feito com racionalidade, com conhecimento dos benefícios e malefícios e dos seus riscos. Agora o meu colega Ednelson vai dar continuidade com o trabalho. Bom dia a todos, eu vou dar continuidade à apresentação, falando um pouco a respeito de doenças abióticas e distúrbios fisiológicos que ocorrem em cultivos protegidos. Os distúrbios são frequentes em cultivo protegido, devido principalmente a alguma deficiência na tecnologia de produção, a fatores climáticos aéreos ou então do solo no interior dessas estufas, assim como também em consequência de estresses
que são ocasionados à planta em função da exploração do máximo potencial genético para a produtividade dessas plantas. Então, esses distúrbios histofisiológicos vão poder resultar numa série de alterações nas plantas, como, por exemplo, a redução das camadas protetoras naturais foliares. Seria, então, a redução na espessura da cutícula da folha e redução também na densidade estomática dessas folhas, o que pode ocasionar, né, tornar essas plantas mais vulneráveis à fitotoxicidade por produtos fitossanitários e por fertilizantes foliares que são utilizados nas estufas. Um exemplo do que pode acontecer é a anoxia, que vai se referir então à deficiência de oxigênio nas raízes dessas plantas, que tem sido ocasionada principalmente pelo excesso de água. Isso vai ser constatado principalmente nas fileiras que vão estar plantadas nas laterais dessas estufas, por conta de que ocorre, né, um encharcamento nesse solo devido ao escorrimento da água da chuva dessa cobertura da estufa, então que vai cair na lateral e vai ocasionar isso. Então, essas condições de anaerobiose nas laterais dessa estufa vai favorecer o crescimento de micro-organismos anaeróbicos, que vão poder então produzir substâncias que são tóxicas para as plantas, como é o caso do nitrato em alta concentração, né? Então, outro problema que pode ser citado é o estiolamento, que é causado pela redução da luminosidade no interior dessas estufas. Isso pode estar associado também a adubações pesadas de nitrogênio e alto adensamento de plantas. Essas plantas que vão estiolar vão se tornar mais predispostas, mais susceptíveis à ação de determinados patógenos. Então, é um problema que pode trazer outros problemas para a planta, fazendo com que haja uma redução na produtividade, né, dessa planta. Outro problema que pode acontecer é a salinização, que pode ser promovida, né, por conta da ausência de chuva no interior das estufas e por conta da irrigação localizada, que é muito utilizada nesses cultivos protegidos. Então, o que é a salinização? A salinização é o acúmulo de sais na superfície do solo. Então, isso pode reduzir o crescimento e a produtividade das plantas. Algumas soluções podem ser utilizadas. O ideal é que se faça o uso de medidas preventivas, ou seja, evitar uma adubação muito excessiva, sempre utilizar a quantidade ideal para a planta. Mas, se o solo já estiver muito salino, algumas opções podem, digamos assim, reduzir essa salinização, como é o caso de utilizar beterraba, cultivar beterraba, porque ela é uma cultura que é tolerante à salinização e ela também tem uma alta taxa de absorção desses sais, que vão estar presentes lá na superfície do solo. Ou então você pode retirar a cobertura plástica para que a água da chuva venha, né, e faça com que esses sais sejam lixiviados. Indo então para as considerações finais, os autores pontuaram algumas coisas. As principais coisas que eles pontuaram foi que as culturas em estufas são protegidas somente das intempéries climáticas e parcial e raramente de doenças. Outra coisa foi que a orientação e a localização dessas estufas vão ter grande influência e permanente influência no clima interno dessas estufas. Então tem que ser escolhido um local com bastante cuidado e critério. E outra coisa, as culturas em estufas ficam fisiologicamente estressadas por estarem sendo, né, conduzidas para uma alta produtividade, com a exploração ao máximo do seu potencial produtivo. Então, por isso, alguns patógenos de pouca importância em cultivo convencional podem se tornar importantes em ambiente protegido. Outro fator que pode causar estresse é o balanço inadequado de nutrientes. E para evitar todos esses problemas de doenças, etc. e tal, a estratégia principal que os autores sugerem é combinar princípios de controle enfocando no patógeno, no hospedeiro e no ambiente. E eles finalizam ressaltando, né, que muitas pesquisas ainda precisam ser conduzidas em cultivo protegido, relacionado então ao efeito da doença no crescimento e da produção das plantas, como também no manejo dessas doenças. Nós agradecemos pela atenção de todos e fiquem à vontade agora para fazer as perguntas.